O nosso tema de agora é a sexualidade em Freud, tabus e descobertas. Abordaremos os mitos e verdades sobre as ideias de Freud em relação à sexualidade. Vou começar falando sobre esse interessantíssimo tema, né, que é o motivo principal da resistência à psicanálise, historicamente confirmado, né? A lista dos que só sobraram em relação a esse tema é enorme, né? Fries, Breuer, Adler, Jung, Lacan, né? Por exemplo, fora os que são claramente contrários, né? Silver, né? Contrários, né? Realmente radicalmente contrários à existência da sexualidade infantil. Então nós vamos aqui primeiro fazer um discernimento que aparece inclusive aí na chamada, né? Olha só, não são as ideias de Freud. Vamos corrigir isso, pô. Não são as ideias de Freud. São as observações psicanalíticas feitas por Charcot, Breuer. Olha só, o cara pode fazer observações psicanalíticas válidas e resistir à psicanálise e sair da psicanálise. Como Jung, por exemplo, fez, Breuer. Tá? Em parte, muito pouco, mas alguma coisa pelo menos também, o Adler. Né? Então eram pessoas que tinham noção do que a psicanálise era mais ou menos, mas não tinham análise individual, não tinham análise pessoal. Então, até a prova em contrário, vamos colocar os registros históricos a respeito do tema. Né? Então, não é a ideia de Freud, tá, sobre sexualidade, é a observação de Freud, que qualquer psicanalista pode fazer observando crianças, né? A começar pelos seus filhos, até para ajudar-se como pai, como mãe, tá? Para poder saber o que fazer com essas coisas, tá? Que acontecem com todos os filhos, com todos os pais, com todas as mães, tá? E com todos aqueles que querem ser outra coisa. Que outro dia tinha agora tem dois caras aí na internet que se identificam com cobras, né? Então eles se acham cobras. Tem outro que acha que é gato, o outro acha que é isso, que é aquilo. Olha só, mas para poder ser cobra tem que ter aquela estrutura ali, tem toda uma planilha, né, da evolução para poder chegar na cobra, né? Ou regredir até a cobra. Né? Bom, então sobre esses limites, tá, que a gente vai falar. Um desses limites tem que ser colocado, não são as ideias de Freud, não é um mero pensamento de Freud, são observações, tá, que precisam de uma explicação que foi dada por Freud. Tá? Então não é o pensamento de Freud, são as observações feitas pela psicanálise de Freud em pacientes, né, em povos primitivos e várias outras fontes aí, análise do folclore, dos xistes, análise dos atos falhos, análise das lembranças incomodadoras, análise dos mitos, das lendas, né? Então todo esse material convergiu para três complexos básicos que eu chamo a cartilha psicopedagógica de Freud. Então, a sexualidade infantil, que depois de 1920, nós estamos em 2024, 104 anos depois de Para Além do Princípio do Prazer, né, o texto da pulsão de morte, né, o texto que Freud coloca o conceito de pulsão de morte e o desenvolve pela primeira vez. Né? Aliás, por causa disso, mais trabalho para a posteridade aí. Eu, por exemplo, não tive tempo de fazer, né? Deveria ter feito, vou tentar fazer pelo menos os 3 ensaios lidos, acoplado com Para Além do Princípio do Prazer. Então, vocês que estão começando a estudar psicanálise, guardem aí um tempinho aí, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 1 mês, pode ser agora, de fazer um trabalho, né, ler a leitura dos 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, ou a teoria sexual, como ela era traduzida antigamente, uma leitura do ponto de vista do Para Além do Princípio do Prazer, tá? Porque muita coisa que a pulsão de morte faz foi ali naquele texto 3 ensaios atribuída à pulsão sexual, tá? Então muita coisa que ali é dita como sendo sexual, na verdade é da destruição perpetrada pela pulsão de morte, tá? E em 1923 também,
colocar ali aquele ideal, né, que vai, o núcleo de ideal do ego, né, que vai ser a base, né, de referência do superego, e da repressão e do autoritarismo, né, e da maldade, também a serviço, escapando, né, a maldade escapando por dentro dos ideais, tá, que é o que nós estamos vendo aí. Literatura em prosa, fábula, literatura em verso, tudo também produz formação de compromisso, né, para poder dar conta dessas energias em conflito dentro de nós. A estrutura da mente humana implica no conflito, não tem como não ter conflito aqui. São vários tipos de seres vivos disputando o mesmo nicho, né? E alguns vão ter que ser alimento e outros vão ter que ser predadores. Então, a relação predador-presa é a base da relação com o outro. Tá? Você querer dizer que o predador quer o teu bem, que você depende do predador para existir, não é verdade. Você depende de muito mais coisa para existir. Depende das tuas células, depende do seu sistema imunológico, você depende dos teus sentimentos estarem bem, você depende da tua motivação para viver, você não pode estar deprimido, você tem que estar com a depressão e a mentira, né, dentro de você resolvidas de uma maneira que a verdade da predominância da vida realmente tenha que acontecer, senão você morre acreditando que está vivendo. Acreditar na ideia de Freud é uma coisa, e constatar a observação de Freud é outra. Tá? Então, é isso basicamente que eu teria para dizer a respeito desse primeiro tema.